Eu vim deixar uma mensagem para vocês. Primeiramente, que Deus abençoe o dia de vocês aí, a vida de cada um. E vim deixar uma mensagem hoje que está lá em Josué 10. E vou falar um pouco do que Deus veio falando comigo e tocou no meu coração para trazer essa mensagem, né? Então eu vou trazer essa mensagem para vocês. Estou lendo o livro de Josué e é um livro de conquistas, né? E antes de entrar nessa mensagem, eu vou falar um pouco de quem foi esse homem. Josué, ele foi discípulo de Moisés. Para quem está assistindo os 10 mandamentos aí, sabe quem é Moisés. Moisés, ele foi o homem que tirou o povo de Israel do Egito, o povo de Israel de práticas pecado, e levou eles pelo Egito, ensinando os mandamentos que Deus dava para ele. E Deus prometeu a ele uma terra, um lugar para esse povo, que era a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E Moisés teve a missão de levar esse povo para lá. Só que Moisés não chegou até esse lugar. E ele morreu e Deus levantou esse homem chamado Josué. Mas antes disso, Josué, ele já vinha caminhando com Moisés. Ele já vinha vendo em Moisés algo diferente, algo que ele quis para ele. E o que chama a atenção é que a palavra de Deus diz que quando Moisés ia para a tenda adorar a Deus, falar com Deus, Josué ficava do lado de fora. Então ele queria ter momentos também com Deus, ele queria estar ali dentro, ele queria também ter intimidade com Deus. E ele alcançou essa intimidade, porque ele começou a querer a mesma coisa que Moisés queria. E quando Moisés morreu, Deus precisava de um homem para guiar aquele povo, mas um homem que tinha intimidade com ele, um homem que ouvia a voz dele e que obedecia, não somente ouvia. Então ele escolheu Josué, porque Josué, ele sabia que não ia desobedecer. Josué, ele sabia que ia fazer o que ele mandasse, que amava ele. Então Josué foi escolhido para guiar esse povo. E quando Deus chama Josué, ele fala assim: Josué, não temas, eu estarei contigo, seja corajoso, aonde você pisar a planta do seu pé, ali eu vou te dar. E aí Josué, com essa palavra, ele entra nessa terra e leva todo o povo, e ele começa a conquistar essa terra. E essa terra era uma terra que tinha gigantes, essa terra era uma terra que tinha povos que idolatravam outros deuses. Mas Deus já tinha falado para Josué: Josué, vai. Josué, você vai conquistar essa terra é sua. Essa terra eu prometi a Moisés e eu vou dar nas suas mãos. E ele entra nessa terra e ele começa a conquistar. Ele começa a destruir todos os altares que tinha naquela terra. Ele começa a destruir todas as cidades. E as cidades que estão em volta dessa terra onde Josué está entrando, começam a ficar com medo, começam a ouvir falar de Josué e começam a temer. Temer porque aonde ele colocava o pé dele, Deus estava com ele. E eles começam a ver que o Deus que estava na vida dele era realmente Deus. E eles começam a temer. E é aqui que eu começo a mensagem de hoje. Deus não quer apenas que a gente tema e tenha medo do que ele está fazendo, mas que a gente se junte a ele. E aquele povo, ele só temeu. Ele via que era Deus que estava fazendo, mas em vez de se entregar, eles tiveram medo. Tiveram medo do que Deus estava fazendo. E teve um povo que estava naquela terra também, que a cidade chamava Gibeon, que está aqui no capítulo 10. E essa cidade foi a única que se salvou dessa terra. Por quê? Porque eles escolheram trocar de aliança. Eles escolheram se unir ao povo de Deus. Enquanto todos os povos ao lado estavam temendo, estavam tendo medo, eles viram que realmente
Era Deus que estava agindo na vida de Josué. Era Deus que estava com Israel. E eles não só tiveram medo, mas eles falaram assim: pô, eu quero servir esse Deus que está mudando a vida de Josué, que está fazendo com que ele conquiste tudo. E eles começam a trocar de lado. Eles começam a se entregar para Deus. Eles começam a falar: pô, mano, Deus pode fazer na minha vida também. Da mesma forma que estavam fazendo tá fazendo na vida de Israel, Deus vai fazer na nossa vida também. E eles escolhem se aliançar com o povo de Israel. Eles escolhem conhecer não somente Israel, mas o Deus que Israel estava servindo. E aí a história deles começa a mudar. E como eles foram os únicos que tomaram essa atitude, o povo que estava em volta era totalmente inimigo, era totalmente contrário a Israel. E eles começaram a se levantar contra essa cidade, pois essa cidade, na visão deles, estava traindo eles. E aí eles se reúnem, nesse capítulo 10, 5 reis se reúnem e começam a falar: não, vamos atrás dessa cidade, essa cidade tá nos abandonando, vamos destruir ela. E assim acontece quando a gente começa a caminhar com Deus. As pessoas começam a se levantar, as pessoas começam a se reunir e começam a nos julgar, nos apontar, querendo destruir aquilo que é mais importante para nós, que é a nossa fé, querendo destruir o nosso relacionamento com Deus. Às vezes você está começando, você quer caminhar com Deus e as pessoas te julgam, as pessoas começam a se reunir para te julgar, para falar mal de você, e você começa a desfalecer. Mas esse povo, essa cidade de Gibeon, ela não fez isso, ela pediu socorro para Israel. Ela pediu socorro não somente para Israel, mas ela pediu socorro para Deus. E aí ela estava apenas começando a caminhar com o povo de Israel, caminhar com Deus. E Israel socorreu ela. Foram 5 reinos, mas os 5 foram derrotados. Os 5 fugiram da presença de Israel. E nessa palavra diz que morreram mais homens pelas pedras que Deus derramou naquele lugar. Deus derramou uma chuva de pedra do que pela própria mão de Israel. Então Deus estava entrando ali na causa de Gibeon, dessa cidade. Por quê? Porque eles escolheram trocar de aliança. Eles escolheram trocar de lado. Eles viviam uma vida totalmente de pecado e eles escolheram uma nova vida. Então é lógico que quando você escolher trocar de lado, quando você escolher sair do pecado, sair de uma vida de pecado, várias coisas vão se levantar, várias coisas vão se reunir contra você para te paralisar, para matar a sua fé, para matar a sua vontade de conhecer a Deus. Mas você tem que recorrer a Deus. Porque quando você coloca Deus, quando você quer Deus dentro do seu coração, Ele começa a cuidar das suas batalhas. Ele começa a cuidar dos seus problemas. E Deus cuidou dos problemas de Gibeon. A palavra de Deus fala que o povo que foi contra ele saiu fugindo. E é isso que eu queria deixar aqui para você. Às vezes você está vendo o povo de Deus, você está vendo pessoas que caminham com Deus ao seu lado, sendo vitoriosas. Você está vendo essas pessoas te falando: pô, vem, aceita Jesus, vem, muda de vida, Deus está mudando a minha vida, eu estou conseguindo vencer, eu estou vencendo no meu trabalho, estou vencendo na minha escola, eu estou vencendo na minha família. Aceita Jesus, Ele vai fazer você vencer. Mas você continua nessa mesma vida. Você continua sendo abatido pelos inimigos. Você continua tendo medo de se entregar para Jesus. Só que Jesus, Ele está falando assim: ei filho, se entrega para mim. Não liga para o que as pessoas vão falar. Mas deixa eu cuidar das suas batalhas. Deixa eu cuidar dos seus confrontos.
E essa cidade, a Bíblia diz que foi a única que se salvou. Todas as outras cidades que estavam ao lado foram destruídas. Mas essa cidade se salvou porque ela se entregou para Deus. Ela se entregou. Então, se você quer ser salvo, se você quer ter uma nova vida, se você quer ter uma vida de alegria, se entrega para Deus hoje. Hoje, nesse final de semana. Nesse sábado. Tem um lugar chamado Arena Jovem Vila Alpina. E nesse lugar, pessoas estão vencendo. Pessoas estão mudando de vida. Famílias estão sendo transformadas. Pessoas estão sendo... indo bem nas escolas. Pessoas estão mudando dentro de casa. E elas estão vencendo. Então não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de pedir ajuda para essas pessoas, assim como esse povo fez aqui. Viu que não tinha mais nada de esperança à volta deles, que aquela vida já não prestava mais. E eles foram e pediram ajuda para Israel. Então, vá, peça ajuda para essas pessoas que estão chamando você, que estão convidando você, que você vê no Face postando coisas. Peça ajuda, me chama no privado. Deus mudou a minha vida. Eu estou conseguindo vencer situações que me paralisavam, minha escola me paralisava, minha família me paralisava, meu relacionamento me paralisava. Hoje eu entreguei na mão de Deus e eu estou conseguindo vencer. Hoje eu estou fazendo faculdade, passei direto. Hoje eu tenho um trabalho. Antes eu só ouvia nome de vagabundo. Antes o meu relacionamento era só violência, só briga, só discussões. Hoje a gente vai casar, a gente vai ter uma família, a gente vive bem, a gente vive na presença de Deus. A gente espera em Deus. Então, eu posso garantir para você, eu entreguei tudo a Deus, porque eu ouvi falar de pessoas que estavam vencendo, e eu quis também vencer. Eu quis não apenas ter medo do que as situações estavam me causando, não apenas ter essa insegurança de se entregar para Jesus, mas eu quis conhecer, e eu vi que Jesus está salvando a minha história. E às vezes você está vendo várias pessoas que estão se entregando ao pecado, que estão sendo destruídas, que estão sendo presas, com a família destruída, a escola destruída, o trabalho, o relacionamento destruído, várias pessoas sendo destruídas à sua volta. Mas você pode mudar. Deus pode mudar a sua história se você escolher se entregar. Então esse sábado, às 19 horas, na rua Costa Barros, número 63, você está convidado para o melhor lugar dessa terra. Você vai mudar de vida se você deixar Jesus entrar no seu coração. Esse sábado, Arena Jovem Vila Alpina, Arena face a face. Quero ver você lá. Amém?